Irmãos, vamos orarmos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos, Helena, vamos orar ao Senhor, né? Ó, tem que orar, né, Helena? Helena vai orar também. Vamos orar, então? Vamos pôr de pé hoje? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, aqui estamos em tua presença nesta noite, Senhor, para louvá-lo, para agradecê-lo. Que o Senhor, Espírito Santo, possa ter liberdade em nossas vidas para operar quando o Senhor quer, meu Pai. Nos abençoe com todas as sortes de bênção espiritual, nos dando o seu entendimento, a sua sabedoria, para podermos entender a tua palavra e para saber qual é a sua vontade, como fazer a sua vontade, Senhor. Que sabemos que o Senhor opera tanto o teu querer como o teu efetuar. Vida absoluta, a sua vida, Senhor. E né, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, para louvá-lo, para engrandecer-lo, Senhor. Que nesse lugar aqui hoje, Senhor, haja fartura, Senhor, haja liberdade do Espírito Santo. Vamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Sim, sim. Vamos. Por favor, Senhor, vamos. Aleluia. Por favor, Senhor, vamos. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco ser se comparado ao que eu tenho.
Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra é alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meu braço.
meio filho mais modificado. Tá todo arrebentado, tudo quebrado, né? Tá dentro do poço, tá? Dentro da Bíblia, assim, filho. Aí Jesus fala, vem filho amado, vem. Ele te chama de filho, né? Mas por enquanto vai ter uma época que a graça vai cessar, né? E o amor de Deus que ele te chama, né? Com graça, com misericórdia, né? Aí vai vir com justiça, né? Não tem jeito. Aproveita que vida é Natal. Aí eu parto. Só? Pode dar uma. Não contava minha justiça. Aí é assim, porque Deus está te dando sempre uma chance. Sempre chamando, vem filho meu, vem filho meu. Sempre te dando uma chance. Deus está te dando uma chance. Ouça o teu chamar.
As misericórdias do Senhor, as causas de Deus consumiu. E a sua misericórdia não tem fim, é nova cada manhã. Deus encheu nosso coração de maravilha. Porque a sua misericórdia você cada manhã. Se eu sei, nem o filho, não sei, poderoso pra fazer. Mas sabemos que pedimos, estou pensando, mas sonhamos muito mais para mim e para você. Muito mais tempo. Mas sabemos que pedimos, estou pensando, mas sonhamos muito mais para mim e para você. Muito mais misericórdia do Senhor, as causas de você nos consumiu. Porque a sua misericórdia não tem fim, é nova cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações de maravilha, de maravilha. Porque a sua misericórdia não tem fim, é nova cada manhã. Se eu sei, quem é o medo, também sei, é poderoso pra fazer. Mas se eu digo que pedimos, ordenamos, mas muito mais para mim e pra você. Muito mais tempo. Mas se eu digo que pedimos, ordenamos, mas sonhamos muito mais para mim e pra você. Muito mais Deus, muito mais de 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 Deus. Mas tudo que pedimos, tropeçamos, mas tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você. Muito mais tudo que pedimos, tropeçamos, mas tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você. Muito mais muito mais maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, eu sei que tu tens o melhor para mim, há um segredo no teu coração, vontade e força pra continuar, contando a promessa em oração.
E meu Deus está meu coração, vive nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora é da cruz. Em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Grande és tu, Senhor, grande és pra mim. Graça é meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso, maravilhoso és. E meu Deus está meu coração, na promessa do Senhor. Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora é da cruz. Em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Então vamos ouvir alguns irmãos aí, né? Mas eu queria apresentar aqui meu querido irmão, pastor João Carlos Delgado, quem sabe aqui. Só para avisar que ele sempre digo que eu gosto de testemunhar isso, é para que as pessoas entendam que todos nós que iniciamos, nós temos sempre alguém que nos dirige, que nos impulsiona, né? No momento eu estava começando o evangelho, esse homem, ele me posicionou como líder do grupo, e ali comecei a minha jornada ali, né, lugar. Ali começou a minha experiência como liderança, e depois fomos para Minas Gerais, demos sequência àquilo que nós aprendemos, e estamos aí, caminhando ainda nesse percurso ainda, até esses locais. Inclusive, achar por bem que Deus vai me levar para a glória dele, a gente vai com muita calma. Aí a gente precisa falar isso, sabe, agora? Eu penso que estou procurando a morte, estou procurando a morte. Eu disse para vocês que o crente não pode temer a morte, sabia disso? Não, exatamente. O crente é duro de morrer. O crente que teme a morte, eu já falei isso nos meus vídeos e vou repetir. Tem alguma coisa errada dentro dele. Ainda ele não crê no Senhor. Como já Davi disse, quem crê será salvo. A salvação inclui isso. Inclui certeza que independente, vivo fisicamente ou não, estaremos com Deus. Vamos ouvir? Alissa. Alissa. Não é Chiquinha, tá, gente? Já disse. Quando alguém chamar a Chiquinha, você repreende a pessoa.
Quando me ajudei, viu a sede que havia em mim. Me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Eu senti, eu quero mais buscar. Não precisa uma vez que eu já ouvi falar. Porque a minha alma encontrou a fonte da vida que me encontrou. Eu conhecia o único Salvador. Agradeço a oportunidade, amém.
Incrível que pareça, eu ainda não aprendi a cantar essa música inteira, viu? Não sei a letra dela ainda. E a menininha já gravou ainda e eu agora tenho vergonha, gente. Gente, eu tô aqui envergonhado disso tudo, né? Gabriela, vem cá, Gabriela, né? Gabriela é nossa bênção, nosso milagre, né? E tudo que ela canta é canto de milagre, né? É interessante isso, né? Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, dá-me tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sara todas as feridas, me ensina a ter quantidade. Quero somente a ti, que o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá sua paz, dá-me tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Quero disponibilidade. E nós possamos pedir ao Senhor para fazer um milagre em nós, né? Em nossas vidas. Vivemos, eu estava comentando isso com meu cunhado, né? Hoje. Que todos sabem que nós pedimos oração em favor da vida dele, né? E ele rompeu o ligamento do tendão. E a estimativa de voltar é no mínimo 6 meses, né?
6 meses. Isso. Eles disseram lá, né? Eu fiz desafio com eles. Não, rapaz. O crente vive pela fé. Se você tiver fé e acreditar, você vai voltar muito antes disso tudo. E graças a Deus, hoje ele terminou o exame dele para retornar à empresa. Glória a Deus. 3 meses. E eu comentando com o maquinista, conduzindo ele para, acho que foi para o hotel, né? E estavam conversando sobre isso, né? E ele ficou indignado. Não pode, isso não pode acontecer, rapaz. Eu falei assim, olha, realmente, para os médicos, na verdade, isso não pode acontecer. Mas Deus fez. Ele fez. Esse dia estava meio lá, coisa assim, meio coisa. Eu disse, rapaz, vamos orar. Eu disse, não tem mais oração. Acabou. Ninguém vai orar mais falando sobre isso mais. Agora é simplesmente crer. E você vai voltar. Então, obrigado a todos os irmãos que nos ajudaram em oração. Né? Percebendo que a igreja também participou disso tudo. A igreja faz parte disso tudo, né? De tudo isso. E louvo a Deus por isso. Vamos ouvir as meninas louvar o Senhor. Eu vou segurar. As irmãs saúde da igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem descer por mim. Todas as coisas cooperam daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou chamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Todas as coisas cooperam também aqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o
vai me dar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Essa canção, ela tem uma história muito grande comigo. Eu sempre ouvi ela, Fidelis. Onde é que você ouve a canção de uma forma bem displicente? E aí você vai ouvindo, você até canta, né? Vai cantando a canção, você canta. Aí teve um dia, foi um culto na casa de uma das irmãs lá da igreja, onde eu dirigia. E aí, parece que não sei quem foi que cantou a canção. E naquele dia, a canção, eu comecei a entender a canção. A força que tem essa letra. E eu falei assim, Jesus, eu ouvi essa canção já milhares de vezes, mas foi hoje que o Senhor me fez entender o quanto é forte essa canção para a gente. Quando a gente canta, a gente orando para o Espírito Santo. E é isso que temos que fazer cada dia, né? Eu queria convidar, eu queria dar a oportunidade para o meu querido presbítero Neres, né? A oportunidade do meu presbítero, esse homem abençoado por Deus, bonito. Não, ele não fala isso, só irmão, fica com ciúme. É o que é? Sai da igreja capaz de chorar, amém? Bons, duas canções que me chamou a atenção aqui foi o pastor Fidelis, As que Choram no Pé da Cruz. Né? E a outra foi essa agora, do Espírito Santo de Deus. Vou deixar uma passagem pequena que eu me identifico muito com esse capítulo e versículo, apenas a parte B. Jairo, como o pastor falou aqui, do cunhado dele, fé. Me levou a lembrar essa palavra, que se encontra lá em Lucas 8, acho que é 8, 49 e 50, em que Jesus fala para Jairo, crê somente, ela vai ser salva, curada. Bom, é muito forte, mas para isso nós temos que ter fé. Coisa que Jesus não gosta é lamúria, medo e descrença. Praticamente isso daí anula o milagre que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes você pergunta para uma pessoa, ela diz, você tem fé? Tenho. Mas quando ela vê as circunstâncias, ela começa a se afastar, ela começa a murmurar, ela começa a ficar descrente e fala, Deus não é comigo. Mas nós temos que entender que nós somos carne, nós temos medo, mas tem que entender o que está conosco é muito maior do que aquilo que o inimigo está dizendo, que você não tem jeito, que você não vai ser curado, não vai ser liberta, você não vai arranjar um emprego, você não vai concluir um estudo, uma faculdade. O inimigo muitas vezes nos coloca algo para nos parar, mas Jairo, o príncipe da sinagoga, ele chorou aos pés de Jesus, como falou aqui, aos que choram no pé da cruz, aquele que chora nos pés de Jesus, aquele que clama o nosso Senhor, Salvador Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não tenho força, mas o Senhor vai e coloca o teu sangue à frente, que aonde teu sangue estiver, no lugar todo mundo será coberto, Senhor, pelo teu sangue para aquele que crê. Êxodo 12 fala sobre isso, que Deus libertou aquele povo, mas ele teve que fazer um sacrifício. Mata o cordeiro, tira o sangue, passa da porta passa das suas portas. Aquele que tiver com o sangue do cordeiro não será morto, não será machucado, não será ferido. E no dia seguinte houve luto no Egito, mas a casa de Deus, aqueles que creiam, havia alegria, havia liberdade, havia alegria, porque o Jesus os salvou.
E assim eu e você tem a marca do sangue do Cordeiro. Por mais que o inimigo tente te jogar no chão, por mais que o inimigo tente dizer para você, eu não vou conseguir, você não, mas o Senhor Jesus vai na frente, quebrando as batalhas, e eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor. Mas para isso você tem que ter fé. O elemento chamado fé. Aquela mulher, nessa mesma passagem, o nome dela é Milagre, porque o nome dela é conhecido como Milagre. Ninguém sabe o nome dela, mas aquela mulher teve fé o suficiente para curar aquele fluxo de sangue. Assim eu e você, quando nós clamamos o Senhor, quando nós clamamos com fé, mesmo que Jesus não cure na hora, mas aconteceu que nem o cunhado do pastor. Uma coisa que para o médico é impossível, mas para Deus é tudo possível. Eu agradeço a oportunidade, amém? A fé é uma coisa muito... na verdade, a fé, ela vai contra tudo que é materialista, né? Os materialistas, aqueles que a qual veem a vida como que ela vem na frente. Então vamos cantar uma canção, enquanto isso, vamos tirar nossa oferta do Senhor. Glória a Deus. Falando em fé, vamos cantar essa canção, vamos. Se o sol se põe, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sucesso bom, não vejo tanto. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Meu Deus. Agora será teu filho, Deus amado, João Carlos Leonardo, pastor. Teu filho amado. Estará ministrando dessa noite, Senhor. Queremos, ó Deus amado, que viemos aqui para isso. Para poder abrir nosso coração. Para podermos louvar, para podermos agradecer o teu nome. E agora estaremos ouvindo a sua palavra, Senhor. Que eu creio eu que é a parte que a qual finaliza tudo que foi hoje projetado para esse culto, Senhor. E tenho certeza que Deus tem algo muito profundo para falar conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Pastor. Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, vou conhecer a Alissa. Como é que faz para essa agenda dessa cantora aí, para levar para cantar na minha igreja? Eu já quero fazer um agendamento, né? Depois tem a outra cantora ali que foi uma bênção também, né? As irmãs cantando Espírito Santo aqui. Fidelis, né? Amigo antigo aí, que a gente já sabe os dons que o Senhor tem dado para ele. Né? Fidelis deve estar mais ou menos quase com 30 anos já. De carreira, né? De carreira. E, amados, eu não tenho um relógio aqui e não dá para me guiar por ali, que ali está muito cedo ainda, né? Qualquer coisa, os irmãos puxam minha orelha aqui. Puxam minha orelha, né? Eu sou pastor auxiliar aqui, vizinho de vocês, né? Primeira Igreja Batista aqui de Chaperó, na rua principal, aquela igreja azul. Todo mundo, quando está vindo e indo, passa em frente a ela ali, em frente à antiga Fundição Técnica Sul-Americana, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Roberto Victor. E é uma alegria muito grande estar aqui. Pastor Wagner, nós nos conhecemos na adolescência praticamente, né? Eu tinha ali meus 17 anos. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Oi? Irmã Vani. Irmã Vani, acho que eu conheci ela criança, né? Lá, terei meus 18 anos, meu pai arrumou o meu primeiro emprego de carteira assinada na Viação Itaguaí. Fui ser cobrador de ônibus. E a família da irmã Vani tinha ali o bar, ali onde a gente fazia o nosso lanche ali, né? Almoçava ali, fazia o lanche da manhã, era uma bênção, né? O paizinho dela, a mãezinha, o Marcos, né? E ali nós conhecemos a irmã Vani, primeiro do que você, né? Mas graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus tem feito. A nossa trajetória é um aprendizado todos os dias, até as coisas ruins que nos acontecem, né? É Deus nos forjando, nos preparando. A gente pensa, às vezes, é uma tragédia, é um cair, é um momento terrível, é uma queda, mas não, é o Senhor todo o tempo nos forjando, porque o processo tem a finalidade do propósito na vida de cada um de nós. Então, falou-se sobre a morte aqui. A morte é apenas uma justificativa para a vida, porque nós estamos transitórios, nós estamos, mas é na eternidade que nós somos, para todo sempre ao lado do Senhor Jesus. Eu também já tive medo de morrer um dia, mas como ter medo de uma coisa que a gente não tem como fugir dela? Então a gente fica preocupado, Senhor, a gente fica meio preocupado da forma que o Senhor vai nos chamar, né? Mas o dia que Ele nos chamar, que estejamos em nome de Jesus preparados para a eternidade com Ele, né? E pastor
Wagner, ele também aprendi muito com o senhor. Aprendi uma das coisas que eu tenho guardado no meu coração. É um momento em que eu tive um momento difícil na igreja. E a igreja, muitas das vezes, ela é um exército, palavras do pastor Alex Cardoso, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não carrega soldados feridos. E houve um momento, como o senhor também, como cada um de nós, houve um momento que nós fomos feridos, fomos machucados, né? E o pastor Wagner, quando me viu ferido, muitos anos atrás, né? Ele juntou alguns irmãos, alguns jovens, e me cercou de todos os lados para que eu não desistisse, para que eu não esmorrecesse, porque o jovem, né, eles às vezes se cansam, né? E os jovens, sem muita experiência, sem muita maturidade, quando machucado, podem até cair e, se não forem cuidados, ficar para lá. Mas aqueles momentos em que você esteve ali na minha casa, insistindo, com a cruzada de Emanuel, orando por mim, foram assim, eu trago no meu coração, nunca me esqueci. E eu glorifico a Deus pela sua vida, né? Então, as histórias são bonitas. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, está partilhando com os irmãos, que ela está em Atos. Atos, capítulo 20, nos versos 1 a 7. Atos, capítulo 20, verso 1 a 7. Como a minha tradução certamente é diferente da dos irmãos, eu vou ler aqui a palavra e na minha tradução os irmãos acompanhem, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa sala, numa janela, e caiu em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Verso 11. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia. Então ele partiu. Verso 12, último. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Irmãos, a esposa esteve comigo aqui, a última vez que estivemos aqui, e ela gostou muito, né? Encontramos aí o Rivaldo, né? Vários irmãos conhecidos. E ela tem uma afinidade, um carinho muito grande pelo casal, em especial se identifica muito com a irmã Vani. Mas, tadinha, ela trabalha lá na Serra do Matoso, professora numa escola rural. Ela pega esse ônibus do Chaperó aqui, solta lá fora para pegar aquele que vai para o chamado Lulu. Vai subir a serra, mais ou menos 1 hora subindo a Serra do Matoso, né? Aí trabalha até por volta das 3h30 da tarde,
mas só consegue vir embora às 5 horas quando o ônibus está voltando, né? Chegar em Itaguaí já, pegar. E chegou agora há pouquinho, né? Estava saindo, ela chegou. Mas professora não trabalha só na escola, chega em casa, tem que corrigir prova de aluno, tem que preparar, né? Não sei se tem professor aqui, né? Mas os irmãos sabem, né? E ela tinha tanta coisa para fazer, ela deixou aí um abraço para as irmãs, né? Carinho dela pela igreja, e numa próxima oportunidade estará aqui com os irmãos. Mas, amados irmãos, esse texto de Atos, em que eu entendo e por tema que teria, se fosse colocar um tema nesse texto, eu falaria assim: não fique na janela. Saia da janela. Pastor Wagner, não fica na janela. Pastor Carlos Delgado, não fique na janela. A verdade é que o apóstolo Paulo, depois de 3 anos trabalhando arduamente ali em Éfeso, Éfeso, que era Éfeso? Éfeso, na verdade, é uma grande metrópole, né? Uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade muito idólatra, totalmente inclinada à feitiçaria. Tanto é que em Éfeso estava o quê? O templo da deusa Diana. E aquele templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E aquele templo movimentava toda a economia, porque eles vendiam, né, as coisas relacionadas à adoração, à deusa, né, as coisas relacionadas à idolatria que se praticava ali, e movimentava de forma fundamental, talvez essencial, a economia de Éfeso. E o apóstolo Paulo foi para lá. E olha, irmão, em 3 anos muda-se a história daquela cidade. É estabelecida a Igreja de Cristo, né? A idolatria, a feitiçaria tem uma queda muito grande, porque as pessoas estavam vindo para Jesus e a igreja ali, ela cresce. Mas chegou um momento em que Paulo está indo de volta para a Judéia. Os irmãos lembram que lá em Gálatas 2:10, né, Paulo diz que iria para os gentios, mas que ele voltaria, né? Nos anos de 41 a 54, o período que Cláudio, o imperador Cláudio, reinou sobre os judeus, foi imperador de Roma. Está ali registrado em Atos, capítulo 18, verso 2. Né? A gente sabe que os judeus eles foram expulsos. Houve uma grande perseguição e os judeus foram expulsos. No retorno dos judeus, porque quando os judeus foram expulsos, né, no retorno deles, devido a uma grande fome, se os irmãos forem lendo Atos ali, vai ver que houve uma grande fome, né, um período de muitas privações. Então o povo estava passando por pobreza. Aí Paulo vai lá, quando vai para Éfeso, em Troades, ele tem aquela visão que nós todos conhecemos, que a visão vem: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E Paulo tinha essa missão de voltar para levar recursos para a igreja de Jerusalém, que estava passando, mandado esse recurso, essa capitalização financeira, mandado pelos irmãos gentios, os irmãos que não eram do povo judeu. Mas a verdade é que, na volta para a Judéia, no
no caminho, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo, ele passa pela cidade de Troade e ele dá uma parada ali. Não é isso, irmãos? Por quê? Havia uma igreja estabelecida ali, Paulo já tinha uma intimidade com aquela cidade, já tinha estado ali anteriormente, quando ele teve a visão. Tudo indica também que foi ali naquela igreja que ele deixou alguns pertences dele, deixou a capa, né? Enfim, quando esteve ali, e Paulo para ali, né? E o texto vai dizer que ao parar ali, tá? Paulo aproveita para fazer um culto. Não tinha templo. E eles vão fazer esse culto aonde? No cenáculo. Cenáculo, os irmãos bem sabem, é uma parte superior. Hoje seria como se fosse, as pessoas fazem as casas e fazem aqueles varandões. Como é chamado aqueles varandões? Sobrado, mas aqueles varandões. Terraço, né? É mais ou menos como se fosse isso, né? Tanto é que era na parte mais alta, né? Era aquele terraço, aquele varandão grandão, né? Aquela sala imensa, né? E ali, no terceiro andar, Paulo vai pregar. Né? Ele tinha muitas coisas para falar para os irmãos de Troades, para os irmãos da igreja naquele local. Só que a Bíblia vai dizer que ele não tinha muito tempo, porque no dia seguinte Paulo ia retornar à sua viagem. Ele para ali, não para descansar, né? A Bíblia vai mostrar que o culto durou até quando acontece um fato aqui com Eutico, já estava perto da meia-noite, né? Então, e o culto durou até de manhã. Hoje é complicado para a gente, né? Se eu passar um pouquinho da hora aqui, irmão, aponta aí, faz isso aqui que eu entendo. Falta 5 minutos. Ou assim, para fazer 2 vezes assim, falta 10 minutos. Né? Por quê? Hoje a gente tem os nossos afazeres, não é isso? Tem o nosso trabalho, né? Tem o... Bom. Então, amados, Paulo tinha muita coisa para falar. E vai nos mostrar a palavra que Paulo está ali pregando efusivamente, né? Com muita alegria, a igreja adorando, e a igreja recebendo do Senhor, e os irmãos cantando, e Paulo falando, pregando a palavra de Deus. Mas tem um jovem, um rapaz chamado Eutico, que também estava nesse culto. Naturalmente era crente. E no terceiro andar do cenáculo, diz aqui que o cenáculo estava bem iluminado, ó, verso 9, e havia muitas luzes, onde eles estavam juntos, né? E esse rapaz, ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas aonde é que ele se assenta? Na janela. Ele se senta na janela e a Bíblia vai mostrar que em dado momento ele cai. Cai lá do terceiro andar. Cai e morre. Paulo, quando toma ciência disso, para a pregação, desce até ele, o apóstolo Paulo, e o abraça, e a Bíblia vai dizer que ele volta à vida. Interessante aqui, irmãos, eu me atentei para isso. Quando Eutico cai da janela e morre, que Paulo vai até ele, o apóstolo Paulo, alguém podia dizer que esse é aquele desespero, né? Primeiro aquele desespero, morreu, enfim, o que nós vamos fazer? Mas não, e podia se culpar, né? Como é o nome do presbítero?
Foi culpa dos presbíteros, foi culpa do diácono. Viu o rapaz sentado na janela, né? Foi culpa do Fidelis, que viu lá o rapaz lá, é amigo dele. Né? Paulo não culpa ninguém. Paulo desce lá, abraça o rapaz. E a Bíblia diz que ele vive. Acabou o culto. Não, o culto não acabou. Voltam todo mundo e vamos continuar no melhor da festa. E a festa estava tão boa que o que era talvez para ter terminado meia-noite durou até quase de manhã. Praticamente de manhã, né? Irmãos, nesse texto aqui, eu quero partilhar com os irmãos 5 tópicozinhos, 5 lições que eu aprendo. Primeira lição, não fique na janela. Eu não posso ficar na janela. Presbítero 1, né? Presbítero 2, amados irmãos, não fiquem na janela. Pastor Wagner, não fique na janela. Irmão Fidelis, não fique na janela, porque a janela é um lugar de distrações perigosas. A janela é um lugar de distrações perigosas. Por quê, irmãos? Quem está na janela e o culto está acontecendo, mas quem está na janela, ele olha para o culto e olha para fora. Ele olha para dentro, ele olha para fora. Distrações, né? Torna-se como se fosse uma mente dividida, um pensamento, uma atenção dividida. Eu gosto da igreja, eu amo Jesus, eu amo estar aqui na frente, pregando, cantando, participando das atividades, ofertando, mas tem coisas lá fora da janela que ainda me atraem. Existem vícios, existem desejos, existem situações que ainda me atraem. Eu estou dentro, mas estou fora, eu estou dividido. Essa é a situação de quem fica na janela. E é como se fosse, está registrado lá em Mateus capítulo 13, 22, aquela semente que caiu no espinheiro, né? A Bíblia vai dizer o quê? Recebe a palavra, o semeador veio, semeou aonde tinha espinhos. É a pessoa que recebe a palavra, mas ainda está com o coração nas coisas do mundo. Ainda tem muita coisa lá que prende. Então, a vontade dele está na igreja, mas o mundo vai sufocando, sufocando, sufocando e não persiste. E a semente não germina, não cresce, e jamais vai dar fruto. Não dá para ficar dividido, irmãos. Não dá, né? Tem algumas vezes na minha vida, eu encontrei com pessoas e conversando, mas isso aqui... tive um amigo, ele falava, eu sou crente, participo da igreja, mas tomo uma cervejinha de vez em quando dentro da minha casa, não vou para o botequim, tomo um vinhozinho, isso não é pecado, não. Mas, quando nós vamos ler a palavra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que está escrito lá? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Aí eu falo para esse meu amigo, esse meu parente, esse meu vizinho que é crente, tem esse tipo de pensamento. Se o que você faz é para a glória de Deus, vai em frente, mas reflita. Está glorificando a Deus? Está testemunhando o poder do Senhor na tua vida? Também, Colossenses capítulo 3, verso 17, assim diz, olha só, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras,
Fazei tudo em nome do Senhor, dando graças a Deus, Pai, por Ele. Tudo, todas as nossas atitudes, as nossas conversas, as nossas amizades, precisam glorificar o Senhor. E quando nós concluímos que determinadas coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, que se relaciona a tudo em nossa vida, não glorificam o nosso Deus, precisamos refrear. E eu, quando eu falo isso, irmão, pelo amor de Deus, não estou aqui, né, para chamar a atenção dos irmãos, porque o primeiro a receber essa palavra sou eu. Eu preciso tomar cuidado para não ficar na janela, porque a Bíblia diz o quê? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então serve para todos nós. Amados e queridos irmãos, segundo tópico aqui, a janela conduz a insatisfações. Mas o que é isso, irmãos? Olha, irmão, o pecado é ruim ou é bom? Bom. O mundo nos oferece coisas boas ou coisas ruins? Irmãos, o mundo é colorido. Aos nossos olhos terrenos, a nossa natureza humana, o pecar, tem um hino que diz: o pecado não dói. O que acaba conosco são as consequências. E graças a Deus o Espírito Santo cantado, louvado, adorado aqui, orado de forma cantada, nos mostra sempre, embora o pecado seja atrativo, embora o mundo com seu colorido, com as suas luzes, com as suas ofertas, chamem muita atenção, o Espírito Santo nos mostra, olha, nos mostra as consequências, nos mostra que há caminhos que no seu início parecem bons, parecem como mel, não é isso? Mas o seu final são caminhos de morte. E o mundo, com seu colorido, com seus atrativos, ele leva as pessoas a quererem se afastar, a desejarem, a desanimarem da caminhada. E quantos é que nós conhecemos que já ficaram pelo caminho porque não suportaram, porque cederam, porque estavam na janela e caíram da janela, mas não, quem cai nunca cai para dentro, né? Cai para fora. Cai para fora, irmãos. E a pessoa, na verdade, perde o interesse no que está dentro. Porque se liga e sua atenção se volta totalmente no que está fora. E o que está fora da janela atrai. Nós temos um caso relatado lá em Lucas 15, a história tão bem conhecida por todos nós, a história do filho pródigo, né? Que se atraiu pelo que estava fora da janela da casa do pai. E o final, e as suas experiências foram trágicas, foram doídas, né? Graças a Deus, quando ele entendeu isso, e mesmo arrebentado, mesmo ferido, machucado, ele encontrou o pai de braços abertos. Mas muitos não conseguem, irmãos. Terceiro tópico, terceira lição que eu aprendo com essa palavra, relatada em Atos capítulo 20, versos de 7 ao 12. A janela conduz a um limite muito perigoso. A janela conduz a um limite muito perigoso. Por quê? Porque isso me leva a uma pergunta. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Por quê? Porque às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam: pastor, eu me garanto, eu estou
vendo esses vídeos aqui, entrando no YouTube, assistindo essa novela, aqui principalmente a Globo, que faz apologia a tudo que é contra as coisas, os princípios da palavra de Deus, né? Faz apologia ao espiritismo, faz apologia ao casamento homossexual, faz apologia ao aborto, tudo que é ruim, as novelas fazem, né? Vindo como um cupim para dentro do nosso coração e vai minando. Ah, mas isso não entra no meu coração, não. Até onde eu posso ir? Eu sei quando parar. Será que sabemos mesmo, irmão? Será que a gente sabe como parar? A minha esposa fala sempre que é como se fosse um cupinzinho, o pecado é como se fosse um cupim, né? O cupim, ele quando vai quem entende aí de obra, de marcenaria, né? Sabe melhor do que eu isso, mas diz que o cupim é um bichinho quase imperceptível, quase a gente não vê, né? De tão pequenininho que é, né? E ele entra lá na madeira do seu móvel, sua casa, e você não percebe. Quando você vai olhar, o estrago já está feito e nem se aproveita. Às vezes o móvel tem que jogar fora, né? O guarda-roupa, o armário, porque não dá nem para aproveitar. E o pecado é desse jeito. Ele vai, né? A novela, a cervejinha, o vinhozinho. Não, eu sei quando parar, eu me garanto. Eu não me garanto, não. O senhor se garante, pastor? O senhor se garante, presbítero? Não me garanto, não. Eu me garanto em Jesus. Segura nas mãos de Deus, irmãos. Mas mais que isso, peça a Deus todos os dias que segure nas tuas mãos, aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. E ainda que o laço do passarinheiro seja uma armadilha para nossas vidas, todos os dias, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa força, o Senhor é nosso escudo. Irmãos, não dá para se garantir não, irmãos. Ninguém é capaz de saber o que está fora da janela. E o que está lá fora da janela é irresistível. Não dá para resistir. O que está fora da janela é irresistível, irmão. Quando o coração é fisgado, quando a atenção se volta para lá, quando o cupim entra e faz o estrago, meus queridos e amados irmãos, o nosso coração se volta para o pecado. E é como se o crente fosse cauterizado, sabe? Fica insensível. Você já tentou pregar para quem já foi crente e está lá no mundo? Né? Não tem com isso, não. Já sei de tudo. E às vezes conhece mais a Bíblia do que a gente. E não aceita porque fica insensível. A Bíblia diz que de tudo aquilo que ele foi liberto, né, se torna 7 vezes pior. Não é assim que nos fala a palavra, irmãos? Então, a verdade é que perde-se o interesse pelas coisas espirituais. Tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, não existe mais interesse, pois o que está lá fora é mais atraente, é mais gostoso e se torna viciante. E depois que a pessoa vicia no pecado, ela não consegue sequer ter o desejo de colocar os pés dentro da igreja. Não consegue, irmãos, não consegue. Irmãos, e quais são as janelas que nos fazem com que haja esse perigo? Quantas janelas atrativas, quantas janelas chamativas, né? A internet, os jogos, esse maldito jogo do tigrinho que está destruindo famílias, causando mortes e tragédias. A pornografia, a imoralidade. É uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. E daqui a pouco não consegue mais, né? Se o teu olho te faz pecar, disse Jesus, arranque-o fora. Rejeita. Não permita, irmãos, não permita. Amados,
Irmãos, eu não posso ficar na janela. Igreja, não fique na janela. A janela conduz à sonolência espiritual. É verdade. Essa insensibilidade, né? E a tentação está aí. A tentação está aí. Não tem idade não, irmãos. Tem idade, presbítero? Tem idade não. Não tem idade não, irmão. A tentação está aí para todo mal, porque a tentação é um mal que atinge a todos indistintamente, de adolescentes a idosos. Atinge a todos, irmãos. E a janela, ela produz sonolência espiritual que acarreta em preguiça diante dos desafios. A gente tem aí a história de Sansão. Sansão, a Bíblia diz o quê? Que Sansão foi pego pelo olhar, né? É a primeira olhada, né? Dá a primeira olhada. E da primeira olhada, você vai se depara com uma situação. Não é pecado, não. Pecado é quando você... O perigo, quando você dá a segunda olhada, dá a terceira olhada. O perigo está aí. Opa! Olhei alguma coisa que me chama a atenção. Alguma coisa fora da janela. Dei uma olhadinha. Primeiro, você não pode ficar na janela. Mas se você der uma olhada, se eu der uma olhada... Né? A gente diz que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus repreenda, eu não aceito, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ou então, se é uma coisa bonita que Deus criou, obrigado, Senhor, pelas coisas belas que o Senhor faz, louvado, engrandecido, exaltado é o teu nome, Jesus. E a tua mente se desvia para as coisas de Deus. Sansão foi traído pelos primeiros olhares. E o olho de Sansão foi arrancado, literalmente, não é isso? Temos lá também o caso das virgens, né? E qual a diferença de umas virgens das virgens prudentes para as virgens sensatas? Todas estavam vestidas, todas iam para as bodas do Cordeiro, todas tinham suas lâmpadas acesas, tinham suas lâmpadas, não é isso? Mas a diferença é que as prudentes vigiaram e as insensatas, né, olharam pela janela, se deixaram voltar, né, pela preguiça, pela insensatez, pela insensibilidade, irmãos. Amados, Eutico dormiu por quem perdeu os interesses pelas coisas de Deus. Estava lá o pastor Paulo, apóstolo Paulo, pregando a palavra, a igreja recebendo, mas Eutico olhava para dentro, mas também olhava para fora, e as coisas lá de fora foram atraindo a atenção dele. E chega um momento que, não atento ao que Deus estava mandando, caiu-lhe um sono. Ele dormiu. E vamos ver aqui que Eutico morreu. Caiu e morreu. Morreu, né? Ele dormiu. Então, literalmente, Eutico morreu de sono. Tá vendo? Morreu de sono. Talvez tenha surgido daqui, né? Eutico morreu. Tá, mas não tá. Ah, eu vou na igreja. Eu gosto das coisas de Deus. Eu recebi uma charge, né, essa semana, um folderzinho que estava escrito assim, estava milhares de pessoas, uma multidão muito grande, caminhando por uma estrada larga e bem comprida. E dizia assim, aí vão os que amam a Deus. Aí tinha outra do lado, assim, uma estrada bem estreitinha, sinuosa, né, com poucas pessoas. Aí vão os que obedecem a Deus.
Não adianta amar, não adianta dizer eu amo, eu adoro, eu vou no culto, eu canto, eu louvo, eu oferto. Tem que obedecer. A questão é esta: não fique na janela, esteja participando do culto, ativo, regozijante, com gratidão, com alegria. A Bíblia diz: a nossa alegria vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. É verdade, irmãos. 4, estamos quase terminando. A janela é um lugar de quedas perigosas. Sabe um exemplo de quem olhou pela janela? Os irmãos vão lembrar. A Bíblia diz que Davi dá uma saída assim na varandinha do palácio e ele olha para uma janela. A janela estava aberta e tinha uma senhora lá chamada Betseba, né? E ela estava se banhando, né? Tudo bem que ela não precisava estar com a janela aberta, né? Mas se Davi, quando desse o primeiro olhar, virasse as costas e voltasse, a tragédia não tinha acontecido, né? Porque ele olha pela janela, vê algo que interessa a ele, e aquela olhada dele vai causar o quê? Uma tragédia que foi por gerações da sua família. Acabou. Né? Trouxe consequências. Davi não deixou de ser menina dos olhos de Deus, mas sofreu muito, e sofreu muitas as pessoas, porque causou. Davi carregou sobre si, além do adultério, carregou um homicídio sobre si. Não precisava daquilo, né? Foi um desastre. Olha, irmão, a gente olha e vê. Não tem como não ver. No dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, não tem como não ver. Mas o perigo, eu já falei aqui, é continuar olhando, porque a Bíblia vai dizer o quê? A cobiça vem pelos olhos. Eu passo a cobiçar aquilo que... O caso do filho pródigo, né? A gente já falou aqui, o caso de Sansão, de Davi, e de tantos olhos, de tantos outros. Por quê? Porque a cobiça, ela leva ao desejo. A cobiça leva ao desejo. Eutico caiu e morreu. Há muitos feridos. Muitos feridos. A igreja, às vezes, podendo estar preocupada em evangelizar, em pregar o evangelho, em fazer, levar a boa nova de Jesus, que é o que justifica a existência da igreja, é o seu papel evangelizador e missionário, né? A igreja existe para isso. Nós temos festas, nós temos encontro, nós temos confraternização, mas a existência da igreja, o que justifica ela é o papel evangelizador e missionário. É pregar o evangelho de Jesus. E às vezes a igreja tem que estar tratando pessoas machucadas, pessoas que olharam pela janela, se atraíram, deixaram que a cobiça lhe inflamasse de desejos, e caíram da janela e se machucaram. E tem que parar o culto para descer, ir lá buscar a ovelha machucada, e fica a ovelha aí tendo que ser tratada. Graças a Deus existem pastores chamados, né? Mas não deveria ser assim, né, irmãos? Não deveria ser assim. Muitos feridos. E graças a Deus, quando esses feridos têm a oportunidade de voltar, têm a oportunidade de serem tratados, serem amados, serem curados. Mas há muitos que morrem espiritualmente quando caem. E quando morre espiritualmente, não consegue mais ouvir a voz de seu pastor.
não consegue mais ouvir, não ouve mais a voz de Deus. Não estou falando de morte física. Eutico sofreu a morte física, mas a pior morte é a morte espiritual. A pior morte é a morte espiritual. E para finalizar, irmãos, eu quero partilhar com os irmãos o último tópico, a última lição que diz assim: a janela é um lugar para ser abandonado. A janela é um lugar para ser abandonado. Quem está na janela? Você conhece alguém que está na janela? Pastor Carlos Delgado, o que te atrai nessa janela? O que te chama a atenção nessa janela? Qual é a janela que é risco para mim? Qual é a janela que tem sido risco para você? A gente sempre culpa alguém. Nós nunca queremos assumir as nossas culpas. A gente está sempre procurando. Eutico caiu porque o diácono não estava lá, porque o pastor viu ele lá, mas não se preocupou. Está sempre procurando, né? Sempre procurando alguma justificativa. Paulo não culpou ninguém. A Bíblia diz que Paulo se inclinou com apatia, com amor. E Eutico viveu. E Eutico foi recuperado. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, verso 14, vai dizer: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem muitos irmãos, muitos dentro das igrejas. Não estou falando dessa igreja, da minha igreja, da sua igreja. Tem muito dentro das igrejas apáticos, dormindo, preocupados com o que está lá fora e se distanciando do que está aqui dentro, que é maior e melhor, porque se trata de vida e vida com abundância, se trata de vida eterna, se trata de salvação, se trata de comunhão, de alegria espiritual. O que está lá fora é transitório, o que está lá fora é passageiro, o que está lá fora vai queimar. O meu carro não é meu, a minha casa não é minha, a minha família não é meu. Tudo passa, tudo é transitório. Aquilo que Deus me dá, que é bênção, eu sou mordomo das coisas que o Senhor me abençoa. Mas o que é material se acaba, o que é material fica aí. E no juízo vão se queimar. Mas eu estou falando de vida e vida eterna, de vida com Deus. Muitos dentro da igreja dormindo. Mas eu quero louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus, que é poderoso para levantar e restaurar. E se você, nesta noite, tem pessoas na família, filhos, cônjuge, marido, esposa, netos, conhecidos que um dia estiveram cultuando, adorando, e em algum momento caíram da janela, o Senhor é poderoso. Não vamos desistir. Vamos fazer como Paulo. Vamos ter apatia, simpatia e oração, para que, como está na palavra de Deus, chegue o momento em que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o Senhor, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Irmãos. Amados e queridos irmãos, e eu termino esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração,
dizendo, compartilhando com os irmãos que Paulo, ele se inclina, ele abraça o morto. E quando ele abraça o morto vive. Vamos abraçar aqueles que hoje nós vemos como mortos, porque caíram da janela, aqueles que estão feridos, machucados, entristecidos, abraçar em oração, abraçar em jejum, abraçar em simpatia, clamar ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para restaurar e vivificar. Paulo abraça o morto vive. Mas interessante ali é que não tem alardes. Né? Não tem alardes. Foi para lá, o morto viveu e eles voltaram para aonde tinha um melhor. Onde estava acontecendo uma festa. A Bíblia vai dizer que houve a comunhão da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia vai mostrar que teve palavra, teve louvor, teve adoração, porque o maior milagre, lá tinha acontecido um milagre, mas o maior milagre está aqui. É a palavra, é o momento de adoração, é a comunhão, é a presença do Espírito Santo. Porque se o Senhor estar aqui, eu não posso pensar em outra coisa a não ser me alegrar na presença do Senhor. O maior milagre, ele está aqui, estava ali, a comunhão, a celebração, o corpo de Cristo, unido e reunido em nome de Jesus. E quando a igreja se reúne, isso é sublime, é maravilhoso. E que a presença do Espírito Santo seja constante, atuante, na vida desta igreja, de cada irmão e de cada família aqui representada, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus continue abençoando o nosso amado irmão. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui hoje é para a gente poder meditar, né? Janela não cancela, né? Janela, tudo que você vai ver na janela, só vê coisa que não presta, né? Então, janela só serve para uma coisa, para refrigerar a casa. Nada mais do que isso. Né? Bom, queridos, quero lembrar que sábado, né, tem a consagração do dia 9 às 11, aqui na igreja. Domingo estamos aqui à noite para louvar o nome do Senhor. Eu vou estar aqui, viu? Hoje o Silvio, eu estou muito feliz que o Silvio viu o meu. Pela primeira vez ele viu o meu devocional hoje. Primeira vez, rapaz, viu, mano? Primeira vez que ele viu o devocional. Olha, já estamos já com 244 dias pregando. Hoje ele viu. Oh, glória a Deus. Rapaz, eu estou aqui muito emocionado. Muito emocionado, eu estou aqui, sabe? Eu não tenho palavras para dizer isso, né? A minha emoção de ver o meu amigo vendo pela primeira vez o devocional, porque ele postou lá, Fidelis, assim, né? Colocou lá, e colocou assim: eu só vou me buscar aqui hoje com o devocional. Você está dizendo que ele viu, que eu saí, ele sabia que estava aqui hoje, né? Porque eu testo. Que a pessoa fala, quando alguém chega assim no domingo, você vai estar na igreja hoje, pastor? Olha o teste, ele não viu o devocional. Eu sei, mas muitas pessoas fazem essa pergunta, né? É o que eu falo lá, né? Eu faço questão de falar lá que eu vou estar na igreja para ver se alguém vai ver devocional. Bom, queridos, então, sábado de 9 às 11 da consagração, domingo à noite, nosso culto de louvor de oração. Fidelis, domingo, estamos certos? Né? Então, domingo, quem vai estar pregando aqui, irmãos, eu não vou faltar esse culto. Não vou faltar de maneira alguma. Como eu faltei hoje, não vou faltar domingo. Quer pregar para ser Fidelis. Eu não vou faltar esse culto. De maneira alguma. Vou estar aqui cedinho. Vou chegar aqui 5 horas da madrugada. E até a noite. Lá aguardando Fidelis. Não, tem que vir junto comigo. Onde vai a corda, vai a caçamba. A caçamba vai a corda. Assim, né? Bom, queridos, vamos pôr de pé no nome de Jesus. Vamos continuar orando pelo nosso querido pastor Mário Roberto, tá com aquele joelhinho dele lá abençoado, né? Que misericórdia. Né? Hoje eu liguei para ele
Ela falou assim, olha, o joelho está assim, está assado, está difícil. Né? Vamos orar para que Deus ou cura o joelho dele, ou providencia logo que tem que providenciar para poder ele estar com o joelho já ativo, né? Em nome de Jesus. Vamos orar no final. O pastor Delgado é uma pessoa que já, por mais que a gente já se conhece já, eu estou 35 anos no Evangelho. 37 anos, perdão, não sei, no Evangelho. E nesses 37 anos é que nós nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos lá na igreja. Né? E graças a Deus, eu me lembro até hoje, ele fala, você vai falar, não fala não, né? Ele falou aqui, eu vou falar também, que ele fala isso, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos. Hoje eu estava falando com alguém sobre isso, né? Que eu tenho ajudado meu cunhado, etc. Mas eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Não porque ele arrumou um emprego para mim, não. Porque ele me conduziu, mas é uma gratidão eterna que eu tenho pela família da minha esposa. E o Delgado, e uma vez eu me veio a lembrança disso agora, irmãos. Eu estava lá triste, cabisbaixo, e ele me chamou num cantinho. E eu não lembro agora o que ele falou comigo, só sei que a palavra que ele falou fez com que eu me levantasse. Novo convertido, sabe como é que é? O Silvio me conheceu no mundo, sabe como é que eu era? Era todo virado. De repente, eu me aceito Jesus, eu venho para a igreja e é claro, vamos encontrar resistência. Não é simples, uma pessoa que teve uma vida ativa, completamente inversa no mundo. E depois vem para a igreja. E fazer essa mudança não é fácil. E eu, particularmente, eu sou um retrato do milagre. Minha esposa até hoje ela não entende. Eu acredito que muitos que me conhecem pessoalmente não sabem o que era o Wagner antes da conversão. O Silvio sabe, o Silvio conhece. Né? Vivemos no quartel lá, ele sabe muito bem como é que eu era. Mas ninguém, quando ele fala, as pessoas dizem, olha, o Silvio está mentindo, é um mentiroso esse cara, porque não tem como. Mas é realidade, Silvio, o que ele fala é realidade. E eu precisava de ajuda, de muita ajuda. E graças a Deus, a ajuda dele fez com que eu me permanecesse. Então, existem lideranças, eu praticamente eu tenho pessoas debaixo de mim que me seguraram, que me sustentaram para poder estar aqui hoje. E para poder ser mais ou menos o que eu sou hoje. Né? Mais ou menos que eu falo que eu poderia ser mais. Né? Às vezes as minhas teimosias fazem com que a gente não cresça onde Deus quer que nós cresçamos. E é assim que acontece com todos nós. Eu admito isso. Eu sou um teimoso, às vezes. Né? Eu amo a Deus pela tua vida. Né? Se Deus quiser, a gente vai continuar aí nesse projeto aí, em nome de Jesus. E temos projetos grandes e vamos utilizar todos nesse projeto que Deus tem colocado no coração. 2025 é um ano que a gente está se estruturando, crescendo, se amadurecendo. E vamos aprender isso, para que em 2026 nós já estejamos prontos para que Deus possa nos usar para esse Chaperó. Em nome de Jesus e para outros lugares mais, porque a gente fica pensando só em Chaperó, né? Chaperó tem igreja pra caramba, né? Então a gente tem que pensar que a igreja, na verdade, ela é um lugar onde nós nos estruturamos, onde nós aprendemos. Porque pregar o evangelho mesmo é lá fora. A palavra de Deus já disse, né? Eclésia é chamados para fora, não chamados para dentro. A gente pensa que igreja é um lugar que a gente é para evangelizar, está errado, né? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Meu Deus amado, meu Deus querido, nós te louvamos, ó Pai amado, pelos louvores que a qual foram entoados nessa noite. Nós o louvamos pela palavra que foi pregada nessa noite. Agora continue nos abençoando, Pai, nos conduzindo para os nossos lares, lugar da sua paz, segurança, nos guardando de toda cogitação demoníaca, o que seja que for, que queira contra nós. Venha nos guardar de todo mal e nos dando uma noite abençoada e uma semana que está já se findando também abençoada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça bendita Salvador de Jesus Cristo, a comunhão e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, vamos dizer juntos. Amém.
até aqui. E por isso, se Deus é por nós, operando Deus, Deus abençoe. Até o próximo culto.